Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aí começando mais uma aulinha de matemática. Eu, professor Claudinho, né, que você já conhece, vou aí fazer o que? As correções de alguns exercícios com vocês sobre regras de 3, tá? Então, temos exercício aqui falando sobre grandezas, onde nós utilizamos regra de 3, mas temos que analisar também GDP e GIP, e vamos calcular também exercícios, né, com regra de 3 envolvendo porcentagens. Ok? Beleza? Então, estou na página 273. Bom, então acompanhem comigo. O primeiro, não vou nem colocar no quadro, tá? Vou fazer o comentário aqui com vocês. Diz o seguinte: classifique as grandezas em GDP para grandezas diretamente proporcionais, GIP para grandezas inversamente proporcionais e GNP para grandezas não proporcionais. Então, vai conferindo com o que você fez aí. A. Quantidade de laranjas e quantidade de suco feito com as laranjas espremidas. GDP, GIP ou GNP? Se você colocou GDP, está certo. Por quê? Quanto mais laranjas você espremer, mais suco você vai ter. Quanto menos laranja você espremer, menos suco você vai ter, tá? Então são grandezas que elas crescem ou diminuem de forma proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta junto. Se uma diminui, a outra diminui junto, tá? Então, esse é um exemplo muito clássico de uma GDP. Próximo. Medida do lado de um quadrado e sua área. Quanto maior a medida do lado, maior a área. Quanto menor a medida de um lado, menor a área. Tá? Então, também é uma GDP. C. Idade e massa em quilos de uma pessoa. Xiii. Quanto mais velha uma pessoa fica, mais pesada ela fica, ou mais leve ela fica, não tem como saber. Tá? Não dá nem para chutar. Né? Então, nós não temos certezas. Então, é uma GNP, grandeza não proporcional. Não dá para a gente medir. Muito bem. Na próxima, quantidade de produtos vendidos e quantidade de produtos no estoque de uma loja. Vamos analisar? Quanto mais produtos você vende, menor vai ficando o seu estoque. Ok? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos você vende, maior vai ser seu estoque. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Perceberam? Então, é um exemplo aí de uma GIP, grandeza inversamente proporcional. No próximo, quantidade de dias que um carro foi alugado e o preço a se pagar pelo aluguel. Então, quanto mais dias você utilizar esse carro alugado, mais você vai pagar. Então, à medida que os dias vão aumentando e você não devolve o carro, mais você vai pagar. Tá? Então, uma grandeza diretamente proporcional. Quantidade de pessoas na torcida e quantidade de gols que um time marca em um campeonato. Quantidade de pessoas numa torcida e a quantidade de gols que um time marca no campeonato não tem relação nenhuma. Você viu? Perdeu a lógica. Não tem lógica essa questão. Tá? Então, é uma GNP. Não tem relação nenhuma se tem uma pessoa no estádio ou se o estádio está lotado com a quantidade de gols que o time vai fazer. Né? Próximo, quantidade de trabalhadores e quantidade de dias necessários para a construção de uma casa. Você vai fazer uma construção, uma obra aí na sua casa. Quanto mais gente estiver trabalhando, mais rápido ela vai terminar. Quanto menos gente estiver terminando, mais demorado vai ficar. Tá? Então são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então é uma GIP. Muito bem. E a última aqui, quantidade de horas trabalhadas e quantidade de tempo livre. Então, quantidade de horas trabalhadas e quantidade de tempo livre. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para o lazer. Olha que exemplo legal, né? Quanto mais tempo você tem para o lazer, é sinal que você está trabalhando menos horas.
tá? Então são grandezas inversamente proporcionais. Não é só trabalhar, né, gente? A gente tem que se divertir, fazer um esporte, um lazer, tudo mais, tá? Com muito cuidado, né, nesse período de pandemia. Tem que esperar esse negócio calmar para depois a gente dar uma flexibilizada. Ok? Beleza? Agora a partir do 2 aqui, aí eu venho aqui para o quadro aqui. Então, ó, Joana comprou 3 relógios iguais para presentear os sobrinhos no Natal. Ao todo, ela pagou 144 pelos relógios. Quanto Joana pagaria se tivesse comprado 5 relógios? Você concorda que quanto mais relógios ela comprar, mais caro vai ficar? Quanto menos relógio ela comprar, mais barato vai ficar. Então são grandezas que crescem de forma proporcional ou diminuem de forma proporcional. Então estamos falando de uma GDP. Muito bem. Então tá lá, ó, GDP. Então montei aqui minha tabelinha, minha santa tabelinha, né? Que é uma dica, usa as tabelinhas. Então, ela comprou 3 relógios e pagou R$ 144. Ela quer saber o seguinte: quanto ela vai pagar se ela comprar 5 relógios? Pronto. Se é uma GDP, não preciso mudar ninguém aqui. Agora, como que fica? 144 sobre x, que é igual a 3 quintos. Faz uma multiplicação cruzada, multiplicação em x, né? Famosa regra de 3. Tá? Então vai ficar, ó, 3 vezes x, 3x, que é igual a 144 vezes 5, 720. Esse 3 que está multiplicando, desce dividindo. X igual a 720 dividido por 3, x igual a R$ 240. Então, ela pagaria pelos 5 relógios R$ 240. Ok? Acertou? Ah, beleza, hein? Muito bem. 3. Um grupo de 15 operários constrói uma piscina em 16 dias, trabalhando no mesmo ritmo. 12 operários precisarão de quantos dias a mais para construir o mesmo tipo de piscina? Então vamos avaliar. Você tem sempre que analisar a coluna com os dados em relação a onde está o seu X, onde você tem que descobrir. Mas vamos verificar o preenchimento da tabela primeiro. Então, nesse exercício, estamos falando dos operários e dos dias trabalhados. Aí diz o seguinte: 15 operários constroem uma piscina em 16 dias. Está aqui. Trabalhando no mesmo ritmo, 12 operários vão conseguir construir essa piscina em quantos dias? Que é o nosso X, que é o que a gente vai ter que descobrir. Então, lembra que eu falei para você da obra? Quanto mais gente trabalhando nessa piscina, menor o tempo. Quanto menos gente, maior o tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Verdade? Ó, G e P. Quando for G e P, o que acontece? Você vai preservar sempre, né, a coluna onde está o seu X, que você quer descobrir, e vai calcular pelo inverso da segunda, tá? Então, ó, quando ela é inversamente proporcional, o que você faz? Você inverte os valores, tá? Então, ó, o que antes era 15 sobre 12 vai ficar 12 sobre 15. O 12 sobe e o 15 desce, tá? Então, o cálculo vai ficar assim, ó. 16 sobre x, que é igual a 12 sobre 15, tá? Inverti os valores. Pronto, agora é só multiplicar do jeito que você já sabe, multiplicação em x. Então vai ficar 12x, que é igual a 16 vezes 15, 240. O 12 que está multiplicando vai descer e dividir no 240. X igual a 20. Ué, professor, mas não está estranho? Porque diz o seguinte, ó. Trabalhando no mesmo ritmo, né? No mesmo ritmo, 12 operários precisarão de quantos dias a mais para construir o mesmo tipo de piscina, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar aqui, ó, 20 menos 16, que é igual a 4, ok? Só que aí tá estranho. Por que 16? Mas não é 16, é... Ah, são 16 dias, perceberam? Porque aqui, ó, seriam 20 dias, mas só que 20 dias menos 16, tá? Que é o levado pelos 15 operários, tá? Então, eles irão fazer em 4 dias. Oh, legal, hein? Muito bom. 4. Uma viagem entre duas cidades foi feita
de carro em 4 dias, viajando 9 horas por dia, a uma velocidade média de 75 km por hora. Viajando a 90 km por hora, ou seja, ela vai aumentar a velocidade. Durante 5 dias, aumentou mais um dia. Quantos dias duraria a mesma viagem? Então agora estamos falando de 3 informações: dias, horas, dias dirigindo e da velocidade do carro. Então isso é o que? É um típico exercício de regra de 3 composta, tá? Então eu tenho dias, horas, dias e a velocidade. Então vamos ver de novo para ver se o preenchimento está certo. Uma viagem entre duas cidades foi feita em 4 dias, viajando 9 horas dias a 75 km por hora. Viajando a 90 km por hora durante 5 dias, né? Quantos dias duraria esta viagem? Né? Viajando a 90 km por hora durante 5 horas por dia, quantos dias demoraria essa mesma viagem? Então, nós vamos ter que analisar em relação ao dias, a coluna dias, onde tem o X, fazer uma análise de cada uma aqui para mim descobrir se ela é GDP ou GIP, tá? Então, vamos lá. Então, levou 4 dias a 75 km por hora. Você concorda que quanto maior for a minha velocidade, eu vou chegar em menos tempo na cidade? Se eu diminuir aqui a minha velocidade de 75 para 50 km por hora, eu vou demorar muito mais dias, né? Então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra desce. Então aqui eu já sei que é GIP. Horas, dias, dirigindo. Quanto mais tempo a pessoa ficar ali, ó, dirigindo, né? Em menos dias ela vai chegar ao destino. Quanto mais dias ela ficar ali dirigindo, ela vai demorar o quê? Mais dias para concluir a viagem. Então, são inversamente proporcionais também. Ah, professor, então as duas são GIP? Sim, as duas são GIP. Então, você preserva a primeira, que é onde está o seu x, que é igual à multiplicação do inverso das outras duas. Então, você vai multiplicar essas duas, ó. Só que multiplicar o quê? O inverso delas. Porque as duas são GIP. Então, é só inverter, né? Vou até destacar em vermelho aqui, ó. O 5 sobe, o 9 desce. O 90 sobe, o 75 desce. É uma multiplicação entre eles. Tá? Então, sempre que for uma regra de 3 composta, você preserva a coluna onde está o seu x, que você vai querer descobrir, igual a multiplicação entre as outras colunas. Tá? No caso aqui, entre o inverso delas. Então, vai ficar 5 nonos multiplicado por 90 sobre 75 avos, tá? Multiplicação entre frações, a gente já sabe, é o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 4x igual a 450 dividido por 675, faz uma multiplicação cruzada. Então vai ficar... Cadê? Perdi aqui. Então vai ficar 450x, né? Que é igual a 2.700. O 450, que está do lado do x, ele vai descer dividindo 2.700. Então, x igual a 2.700 dividido por 450, x igual a 6 dias. Então, ele passando de 75 km para 90 km, dirigindo 5 horas por dia, ele vai fazer a mesma viagem em 6 dias. Feito? Legal, hein? Regra de 3 é legal. Muito bem, agora tem uma aqui. Um criador de gado começou sua criação com 212 animais. Após um ano, sua boiada havia aumentado 300%. Quantos animais havia nessa criação após um ano do início dessa atividade? Então, teve um aumento de 300%. O que é 300%? É 300 dividido por 100, que vai dar quanto? 3. Então, você pega 3 e multiplica, né, pela quantidade de bois que ele já tem. Então, 3 vezes, ó, 300 dividido por 100 vai dar 3. 3 vezes 212. Então, nesse período, houve um crescimento de 636 animais. Aí você pega esse valor e soma com o que ele já tinha.
Então, total 636 mais 212. Então, nesse período, ele teve um crescimento aí de 800, ele ficou com 848 animais, ok? Então, havia nessa criação 848 animais após um ano do início dessa atividade. Tranquilo, né? Não teve aqui cálculo de regra de 3, nada. Muito bem, então esse exercício 5. Vamos para o 6. Na escola do Augusto, a quadra tem 140 metros quadrados de área, o que corresponde a 28% do terreno da escola. Qual é a área do terreno da escola do Augusto? Então, estamos falando aqui de um exercício de regra de 3 com porcentagem. Ah, professor, você tinha falado que quando for regra de 3 com porcentagem, não precisa analisar o GDP ou o GIP, certo? Certo. Tá? Então, não precisa fazer essa análise, tá? Monta a sua tabelinha e faz o cálculo ali com a regra de 3. Então, vamos lá. Tabelinha. Estamos falando de área em metros quadrados e de porcentagem. Na escola de Augusto, a quadra tem 140 metros quadrados, o que corresponde a 28%. Beleza. Qual é a área do terreno da escola? Ou seja, ele quer saber a área total. Se ele descobrir a área total, que é o meu x, ele vai descobrir 100% da área. Tá? Então, fica 140 para 28 sobre, que é igual a x, que é a área que a gente quer descobrir, para 100. Como que resolve isso? Multiplicação cruzada, regra de 3. Tá? Então, vai ficar 28x, que é igual a 140 vezes 100. 28x igual a 14.000. O 28 que está multiplicando vai descer dividindo. Então, x igual a 14.000 dividido por 28. X igual a 500 metros quadrados. Então, essa é a área da escola onde o Augusto estuda. Ok? 500 metros quadrados. 7. Uma frota de ônibus foi acrescida de 44 veículos. Como a frota era de 352 ônibus, que percentual da frota representa esse acréscimo? Então, estamos falando de porcentagem. Então, estou falando aqui do quantidade de ônibus, né? E porcentagem. Então, o que diz o exercício? Em uma frota de ônibus foi acrescido 44 veículos. Quanto isso representa em porcentagem? Não sei, então é X, tá? Como a frota era de 352, então isso representava naquela época 100%. Então, ó, 352 para 100. Pronto, já preenchi minha tabela. Como resolve? Multiplicação de x. Tá? Então vai ficar 44 sobre 352, que é igual a x sobre 100. Faz uma multiplicação aqui em x, vai ficar 352x, que é igual a 4.400. O 352 que está multiplicando desce dividindo. X igual a 4.400 dividido por 352. X é igual a 12,5%. Então, esse acréscimo de 44 veículos representa o quê? 12,5% da frota. Ok? Legal. 8. Cadê o 8? Joana está se dedicando bastante aos estudos. Todos os dias, depois de voltar do colégio, ela estuda algumas horas em casa, revisando os conteúdos que aprendeu na escola. Ó, isso é muito bom, hein? Olha a dica. Na segunda-feira, ela estudou 2 horas e meia. Na terça, 2 horas. Na quarta, 2 horas e meia. Na quinta, 3 horas e meia. E na sexta, 2 horas. Qual é a média de horas que Joana estudou em casa nesses dias? Então, saímos dos cálculos agora de regra de 3 e vamos entrar na área das médias, tá? É um cálculo de média comum, tá bom? Então, ó, cadê? Vamos somar aqui as horas que ela estudou. 2,5 mais 2 mais 2,5 mais 3,5 mais 2, dividido pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a média dela é 12,5 dividido por 5, que é igual a 2 horas e meia. Então, essa foi a média de estudos dela, tá? 2 horas e meia. E o nono, para ser aprovado direto, João precisa ter média de 6,5 em todas as disciplinas. Ele está
preocupado, pois não teve um desempenho satisfatório em geografia, né, nos 3 primeiros bimestres. Ê, Brunão, hein? Dá uma força aí. No primeiro bimestre, ele ficou com nota de 6,4, no segundo com 6,2 e no terceiro de 6,8. Quanto o João precisa tirar, no mínimo, no quarto bimestre para conseguir ser aprovado? Então, ele precisa de quanto? 6,5. Então, vai ficar 6,5, que é igual a média das outras notas, tá? Então, é 6,5 que é igual 6,4 mais 6,2 mais 6,8 mais x, que é o que ele vai ter que tirar, que a gente não sabe, tudo isso dividido por 4, tá? Então eu tenho aqui uma igualdade entre uma fração, o que eu faço? Transformo 6,5 numa fração. Como? Coloco 1 embaixo. Olha lá que legal. Tá? Então vai ficar 6,5 sobre 1, que é igual a, fazendo a soma aqui, 19,4 mais x sobre 4. Muito bem. Então vai ficar, tá vendo esse 4 que está aqui? Ele vai vir aqui do outro lado aqui, ó, do lado do 6,5 para multiplicar o 6,5. Então vai ficar 19,4 mais x, que é igual a 26. Esse 19,4 vai lá para o outro lado junto com 26, tá? Porque eu preciso isolar o x. X igual a 26 menos 19,4, x igual a 6,6. Então ele precisa tirar no mínimo 6,6 e eu espero que vocês não estejam nessa situação, né? Estejam com uma nota muito melhor do que de quem? Do que quem aqui? Do que de João, tá? Beleza? Muito bem, então com isso concluímos aí a nossa apostila. Beleza, gente? Mesmo assim, dúvidas, manda uma mensagem aí pra gente. Ok? Que mais? Deu branco aqui, normal, tá? Normal, final de ano é assim mesmo. Então concluímos. Dúvidas pode mandar aí no zap aí que eu vou conversando com vocês aí. Próxima aula eu começo com revisão, né? Vou pensar numa revisão, num assunto legal aí, que é sempre bom a gente relembrar das coisas. Beleza? E a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e até a próxima. Tchau, tchau.